Boa tarde, bem-vindo a mais um Jornal do Medicina em Foco e hoje o nosso tema é prevenção de quedas nos idosos. Nós sabemos que os idosos caidores necessitam de uma abordagem ampla e individualizada, no qual a sua anamnese e o seu exame físico deve ser feito de forma minuciosa, avaliando todos os detalhes dessa queda. Hoje nós vamos ter uma entrevista com 2 médicos geriatras, no qual nós vamos entender melhor o cenário da queda no idoso e como prevenir essas quedas. Devido à pandemia, nós não poderemos entrevistá-los aqui no estúdio. Então, cada um da sua casa vai responder as nossas perguntas. A primeira pergunta vai para a doutora Sara e é a seguinte: qual que é a definição e o cenário desse problema de queda nos idosos? E também como classificam essas quedas? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui participando do Medicina em Foco. Então, para iniciar o assunto, a definição de queda propriamente dita é uma mudança de posição inesperada que a gente tem. E a gente pode classificar ela de acordo com as lesões que ocorrem. Podem ser lesões graves, quando a gente tem fraturas, ou até mesmo traumatismo craniano, por exemplo. Lesões leves, quando a gente tem apenas hematomas ou escoriações, são arranhões mesmo. E a gente ainda pode classificar essa queda de acordo com o tempo. Ela se torna preocupante quando o tempo é prolongado, ou seja, quando há uma incapacidade do indivíduo de se levantar, demorando aí de até 15 a 20 minutos, o que ocorre normalmente nos idosos acima de 80 anos. E, no geral, o risco de queda e a gravidade de suas consequências são significativamente aumentadas quando se trata do idoso. Nos dados que a gente tem que 30 a 60% dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano, sendo que metade deles caem frequentemente. E a gente ainda tem que 5 a 10% das quedas envolvem lesões graves, sendo que 90% delas são especificamente a fratura de quadril, que é uma fratura muito delicada e de difícil recuperação, principalmente para o idoso. Além disso, 5% das causas de morte no idoso são causadas por acidentes. E um terço desses acidentes são justamente as quedas. Por isso que esse assunto é um assunto tão relevante para a gente tratar, principalmente agora que a gente passa por um envelhecimento populacional tão marcante. E quais são as principais causas e os principais fatores de riscos da queda? Então, as causas da queda podem ser causas extrínsecas ou intrínsecas. As extrínsecas estão relacionadas ao ambiente, às circunstâncias e à condição ali do local, e as intrínsecas estão relacionadas ao indivíduo, às características do indivíduo. Então, dentre os fatores de risco, a gente tem, por exemplo, a idade avançada. Acima dos 80 anos, a gente tem um risco de queda bastante aumentado. É mais frequente em mulheres, então, ser do sexo feminino também é um fator de risco. A diminuição da aptidão física, a mobilidade prejudicada, fraqueza muscular, principalmente em membros inferiores, fraqueza até mesmo no aperto de mão indica também um risco para queda. Além disso, a falta de equilíbrio, presença de doenças cognitivas, doença de Parkinson, também são fatores. Também o uso de sedativos, hipnóticos e ansiolíticos podem ser considerados, e o idoso polifarmácia também é um risco. Todos esses são fatores intrínsecos. E a gente tem também os fatores extrínsecos relacionados ao ambiente, quando a gente tem um idoso vivendo num ambiente inseguro. Ou seja, por exemplo, uma casa que contém muitos degraus, locais escorregadios, irregularidades e falta de apoio, vai ser um local de risco para esse idoso. Então, quanto maior a frequência de exposição do idoso a esse risco, maiores são as chances de quedas também. Lembrando que quanto mais frágil esse idoso, mais suscetível aos riscos ambientais ele é, mesmo que esses riscos sejam mínimos. Então, quanto mais frágil esse idoso, mais cuidado a gente tem que ter, mesmo que o ambiente seja considerado seguro. E como que nós podemos prevenir essas quedas nos idosos? Segundo a diretriz de envelhecimento saudável da OMS, as quedas na velhice são sempre mais graves, pois os idosos experimentam maiores incapacidade e têm maiores períodos prolongados de internação e de reabilitação. Além disso, eles têm maiores chances de morrer. E muitas dessas quedas elas podem ser prevenidas. Existe evidência que os fatores de queda podem ser influenciados com a implementação de estratégias de intervenção destinada aos determinantes que aumenta a probabilidade de queda. O modelo de prevenção de queda da OMS oferece um quadro abrangente multissetorial para a redução das quedas e das lesões a qual são destinadas aos idosos. As quedas e ferimentos são grandes problemas de saúde pública e muitas das vezes elas precisam de atenção médica. As principais causas subjacentes
e toda a admissão ao hospital relacionada às quedas são fraturas do fêmur, lesões traumáticas do cérebro e ferimento dos membros superiores. O modelo de prevenção de queda da OMS inserido na diretriz de envelhecimento saudável não terá sucesso a não ser que seja inserido em uma política de saúde pública que abrace uma abordagem multissetorial para prevenção, tratamento e também na gerenciamento da DNT. A visão da OMS do envelhecimento saudável e ativo requer uma mobilização e engajamento de vários setores da sociedade, como serviço de saúde, de assistência social, trabalho, previdência social. Mais ainda, todas as políticas e programas relacionados ao envelhecimento ativo devem prever o envolvimento dos idosos e dos seus cuidadores em todos os aspectos de planejamento, implementação e avaliação. Nas casas dos idosos, deve ter padrões compatíveis para a sua necessidade, então deve adotar medidas para reduzir o risco de queda. Muitas ações vão depender muito mais das orientações quanto à adaptação correta do que as condições socioeconômicas. Então, os idosos devem utilizar dispositivos de apoio para marcha, como dador, bengala, deve evitar cama muito alta, remover os tapetes soltos, deve consertar ou substituir os imóveis estáveis ou fazer a redistribuição da mobília para deixar os ambientes de circulação livres. Também deve fazer a instalação de corrimão nas escadas e faixa nas bordas dos degraus. Também deve fazer a adaptação da iluminação para dia e para a noite e consertar as escadas e degraus que estão quebradas. No banheiro, deve fazer a instalação de vaso sanitário alto e também de barra de apoio próximo ao chuveiro e o vaso sanitário. E também deve utilizar tapete antiderrapante. Doutor Renato, como que é realizada a investigação dessas quedas? Bom, para poder fazer a investigação da queda, existe um roteiro de perguntas que você pode estar fazendo durante o atendimento, a fim de investigar o quadro da queda, que são se houve necessidade de procurar o médico ou hospital de emergência, se o senhor teve alguma restrição após a queda, se foi devido ao medo, insegurança, dor, se o senhor se lembra quando ela ocorreu, se foi de dia ou de noite, após a refeição, o local da queda, se teve perda de consciência, se o senhor se lembra qual movimento o senhor estava fazendo no momento da queda, se estava andando, levantando da cadeira. Você também pode estar perguntando qual atividade estava realizando no momento da queda, se estava andando, tomando banho, descendo do ônibus, subindo no banco, como a queda ocorreu, se desequilibrou ou sentiu fraco, tonto, como estava se sentindo antes de cair, se teve alguma alteração da saúde. Após realizar esse roteiro, deve atentar para os fatores intrínsecos e extrínsecos, a fim de excluir algumas causas. Saber a causa da queda ela é crucial, pois vai evitar que os idosos caiam pelo mesmo motivo. Então, por hoje é só. Muito obrigada pela participação.